lugar onde tudo aquilo que nos ameaça, um lugar onde tudo aquilo que nos faz sofrer não existirá mais. Ellen White tem um texto emocionante no livro Lar Adventista, onde ela diz assim: nestas planícies de paz, ao lado das correntes de água viva, o povo de Deus, por tanto tempo peregrino, encontrará um lar. Neste lugar onde o mar não existe mais, o povo de Deus, por tanto tempo peregrino, encontrará um lar. Sabe qual poderia ser o resumo de tudo isso, irmãos? Esta é a nossa grande esperança. É dela que nós pregamos, é sobre ela que nós cantamos, é por causa dela que nós vamos às ruas e entregar livros missionários. Esta é a nossa grande esperança. Mas eu preciso terminar a mensagem dessa manhã, e eu não posso terminar aqui. Eu quero convidá-lo a ler um último texto. Vire algumas páginas da sua Bíblia e vá para 2 Coríntios capítulo 3 e o verso 12. Olha aí na sua Bíblia. Eu falei que existem 3 coisas que precisam acontecer: o mundo maduro, o céu pronto e o evangelho do reino pregado a todo mundo. Talvez este último seja aquele único que ainda nos está faltando. Agora dê uma olhada na sua Bíblia, por favor, 2 Coríntios capítulo 3 e o verso 12. Veja o que a Bíblia diz. Esse verso me empolga. Diz assim: tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de quê? O que diz a sua Bíblia aí? Servimos-nos de muita ousadia no falar. Quem tem esperança tem o quê? Me ajudem. Quem tem esperança tem ousadia. Quem tem esperança não fica sentado num banco da igreja perguntando quando virá o meu Senhor. Quem tem esperança tem ousadia. Quem tem esperança não está acomodado. Quem tem esperança não vê a igreja como um clube. Quem tem esperança tem ousadia, quer ir mais além, quer fazer mais pela causa, quer ver Cristo voltando a essa terra. Quem tem esperança tem ousadia. Quando eu lembro de ousadia, eu lembro lá da igreja cristã primitiva, onde os apóstolos receberam o Espírito Santo junto com os primeiros cristãos e levantaram, em um sermão, 3.000 pessoas foram batizadas. Uma igreja de 120 membros batizou 3.000 pessoas e cresceu 25 vezes em um sermão só. Isso é ousadia, é não ter medo de ir mais além pela causa de Deus. Quem tem esperança tem ousadia. A minha pergunta para você nessa manhã é: você tem esperança? Você tem esperança? Você está aqui porque foi marcado por essa esperança? Mas tem uma segunda pergunta: qual é a sua ousadia? Qual é a sua ousadia? Porque quem tem esperança tem ousadia. Há poucas semanas atrás eu encontrei duas pessoas que eu já conhecia, mas não sabia do que eles faziam. Eu fui a Salvador, Bahia, e encontrei um irmão que mora em Salvador e outro que mora em Vitória da Conquista, sudoeste da Bahia. E conversando com os dois, me brilhou os olhos ao ver que aqueles homens que têm esperança têm ousadia. Eu falei com o primeiro, chamado Isaac, e ao conversar com ele disse assim: pastor, deixa eu lhe contar um pouquinho da minha história. Deus me deu o privilégio de ser um empresário. Eu tenho uma empresa, tenho 5 filiais pelo Brasil, e uma delas é aqui na Bahia, e eu decidi morar na Bahia. Ele é um paulista que escolheu a Bahia para viver. Eu morava num dos condomínios de apartamentos mais caros de Salvador. Eu tenho condições para isso e decidi morar ali. Lá no prédio eu comecei um pequeno grupo no apartamento. Toda sexta-feira à noite, gente do edifício vinha para o pequeno grupo e eu comecei a estudar a Bíblia com eles. O problema é que nós compramos um terreno em Lauro de Freitas, junto da praia, perto de Salvador, na Grande Salvador, para construir uma casa num condomínio perto da praia. Fizemos a casa e decidimos ir morar na casa e o apartamento ficou lá. E conversando com minha esposa, nós decidimos, como fizemos uma casa, estamos morando na casa, nós decidimos vender o apartamento.
R$4,5 milhões o apartamento. Colocamos à venda, 4 meses não apareceu nenhuma pessoa interessada no apartamento, ninguém. E um dia, conversando com a minha esposa, a gente pensou, vamos oferecer para a igreja, eles não tem um pastor que quer morar lá. Olha, pastor que quer morar tem um bocado, né? No apartamento desse. Foram à associação e disseram, olha, a gente tem um apartamento que está fechado há 4 meses, não tem um pastor para morar no apartamento lá. E o tesoureiro falou assim, olha, irmão, até tem, a gente arruma, mas nós não temos a mínima condição de pagar o aluguel que vale um apartamento desse. Falei, não tem problema, paga o que vale. Quanto vocês pagam de aluguel? Falaram o valor, tá bom, esse valor tá bom, pode mandar o pastor para lá. Mas vamos fazer só mais uma perguntinha, irmão. Quem mora em apartamento sabe qual é a outra perguntinha, né? Quanto custa o condomínio do seu apartamento? E de repente o aluguel, você pode até doar o aluguel, mas ninguém vai pagar o condomínio. Não, o condomínio não é tão caro, R$6.000 por mês. Então assim, irmão, a gente paga 4 aluguéis com o seu condomínio. Nós não temos condições de, desculpa, a gente agradece a sua boa vontade, mas não tem condições de mandar nenhum servidor da igreja morar no seu apartamento. E ele ficou chateado, conversaram um pouco mais, sabe o que eles decidiram? Ele disse assim, pastor, tomamos uma decisão, esse apartamento não é mais nosso, ele agora é de Deus. Nós não o doamos, ele é nosso, é um investimento que nós temos. Mas sabe o que nós decidimos? O apartamento vai ficar vazio do jeito que ele está, só para realizar o pequeno grupo toda sexta-feira. Porque nós começamos a pensar, será que Deus não está nos dizendo alguma coisa com isso? Se nós vendermos o apartamento, para onde vai o pessoal do pequeno grupo? Eles não vão para outro lugar, eles moram lá, eles convivem com gente do mesmo nível. Então nós pensamos, se vender o apartamento, acaba o pequeno grupo. A salvação daquelas pessoas vale R$6.000 por mês, pastor. E nós decidimos desde o ano passado manter o apartamento que está mobiliado, fechado. Nós vamos lá na sexta-feira, abrimos a porta, recebemos os vizinhos, fazemos um pequeno grupo e voltamos para casa. E ele me disse assim, pastor, eu entendi que Deus está me fazendo um chamado. Ele me deu recursos, e eu posso alcançar pessoas de um nível que gente mais simples não vai alcançar, porque eu vivo no meio deles, eu tenho os carros que eles têm, eu como nos restaurantes que eles comem, eu estudei nas faculdades que eles estudaram, então eles me ouvem. E eu decidi, pastor, aquele apartamento vai ficar lá até que aquele grupo tenha solidez e vá para outro lugar. E eu vou vender aquele apartamento e vou comprar outro apartamento em outro condomínio de alto nível de Salvador e vou morar lá 6 meses. Vou morar, vou fazer amizade, minha casa fica lá fechada, vou fazer amizade com os moradores, vou andar no meio deles e vou trazê-los para um pequeno grupo. Aí eu volto para minha casa e o pequeno grupo fica lá. E sabe qual é o meu desafio, pastor? Eu sei onde moram essas cantoras famosas da Bahia, ele me falou os nomes e vocês também conhecem. O meu desafio é vender um apartamento, comprar outro, até que Deus me dê condições de comprar uma casa lá dentro de onde elas moram. Eu não quero viver lá, eu estou bem onde eu estou, mas eu quero ter uma casa lá, porque eu vou entrar lá para morar no meio delas. Eu vou caminhar na rua onde elas caminham, eu vou comer nos lugares privados onde elas comem. Porque, pastor, eu quero pregar o evangelho para essas mulheres. Elas também precisam de salvação. Quem tem esperança tem ousadia. Você manteria fechado um apartamento de R$4,5 milhões, pagando R$6.000 por mês de condomínio, só para manter funcionando um pequeno grupo? Quem tem esperança, tem ousadia. Encontrei Aguinaldo, que mora em Vitória da Conquista, e ele me dizia, pastor, lembra uma vez que você foi à Conquista? Eu lhe falei que iríamos abrir uma igreja no bairro mais elitizado lá de Conquista, pois nós não conseguimos. Nós tentamos comprar um terreno, era muito caro. Descobrimos que não pode construir igreja no bairro, porque vai parar carro na rua, porque vai fazer ruído, e a prefeitura e os moradores não autorizam. Sabe o que foi que eu decidi, pastor? Se eles não deixam fazer igreja, ninguém me impede de morar no bairro e fazer o que eu quero da minha casa. Então sabe o que eu fiz? Eu comprei uma casa lá 6 anos atrás. Comprei a casa, fui morar lá no bairro. E se esse povo faz festa sábado a noite inteira, por que eu não posso trazer um monte de amigos quarta-feira, domingo e sábado de manhã para ficar na minha casa? Eu também posso. Fui morar lá e decidi, a minha casa será a igreja. E aí não precisa de autorização para ninguém, e a igreja está funcionando. Pastor,
Faz 4 anos que nós nos reunimos lá. Já é igreja organizada. Tem pastor. E sabe onde é a igreja? Na minha casa. Tem 5 cultos por semana. Não é sábado, domingo e quarta. São 5 cultos. Todo culto empurra sofá para lá, mesa de sala de jantar para cá, tira o tapete, a gente põe o púlpito e as cadeiras. Nos quartos dos meus filhos, no sábado, funcionam as classes de escola sabatina. Pastor, 60 pessoas já foram batizadas. Amém. No mais alto nível da cidade. Sabe onde é a igreja? Na minha casa. Não dá para construir. Nós agora compramos um terreno, pela fé. Estamos com um projeto na prefeitura para fazer uma casa. Só que a sala vai ser bem grande da casa. Vai ter um bocado de quartinhos do lado, uma cozinhazinha bem pequenininha. É uma casa, frente de casa, bonitão telhado. Agora, o que nós vamos fazer dentro daquela casa é outra história. Nós vamos construir uma casa lá. E aí a igreja que já não cabe mais na minha casa, agora vai passar por uma outra casa e vai continuar. Eu olhei para ele e pensei, meu Deus, quantos adventistas teriam coragem de manter uma igreja na sala da sua casa por 4 anos, até que os pés dos sofás caiam e até que as cadeiras da sala de jantar não aguentem mais e fiquem frouxas, porque tem ousadia. Quantos? Quem tem esperança tem ousadia. E a pergunta que eu preciso fazer para você nessa manhã é: qual é a sua ousadia pelo Senhor? Porque quando eu pergunto quem tem esperança, todo mundo levanta a mão. Que maravilha! A minha pergunta é: qual tem sido a consequência da sua esperança? Quantos aqui poderiam ter a ousadia de chegar para o chefe do seu setor e levar esperança para ele e ter tido medo? Quantos aqui poderiam abrir uma igreja em uma região elitizada de Belém, onde ninguém vai chegar, mas você mora lá, e você tem o direito de morar lá e fazer o que você quer? Quantos poderiam ter essa ousadia? Quantos poderiam dizer: olha, eu tenho uma fazenda e eu quero entregar essa fazenda em troca de construir uma igreja nessa região da cidade? Ousadia! Aquilo que normalmente não se faz, mas um grande sonho para apressar a volta de Cristo a essa terra. Quantos estão aqui e têm esperança, mas quem sabe estão deixando a decisão pelo batismo para outro tempo? Ah, porque eu preciso esperar alguém, eu tenho que vencer um pecado. Se você já encontrou esperança, tenha ousadia de tomar uma decisão. Mas nós temos que sair da igreja nesta manhã entendendo, irmãos, que o mundo está maduro, o céu está pronto, só nos falta ousadia para pregar o evangelho do reino, levar essa esperança a outras pessoas, para que Cristo volte então a essa terra e nos leve para viver a eternidade com Ele no céu.